suar, tremer, gaguejar. Enfim, todos esses sentimentos do ser humano ficam à flor da pele quando ele está sofrendo de angústia ou ansiedade. Bom, no dicionário eles podem ser definidos por outros nomes, mas na prática, só quem sente de verdade sabe o quanto é difícil lidar com a ansiedade, problema considerado o mal do século. Um levantamento sobre depressão publicado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostra que 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. O Brasil tem mais de 9% da população com algum transtorno de ansiedade, ou seja, quase 3 vezes mais que a média mundial. Então, são mais de 18 milhões de pessoas nessa situação. E por ser uma situação cada vez mais comum, o programa de hoje fala justamente deste assunto, a ansiedade. E a nossa convidada, mais uma vez, para falar sobre o tema de hoje, é a psicóloga Elza Belotti. Bom dia, doutora Elza. Satisfação em recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa. Bom dia, Renata. Satisfação também estar mais uma vez com vocês. Os números condizem com a nossa realidade, doutora? A ansiedade vem se tornando um mal do século? A ansiedade e a depressão estão juntinhas aqui, que é uma das maiores procuras hoje em consultório. E qual seria a definição de ansiedade? Ansiedade é uma sensação de angústia, um mal-estar que o corpo tem antes de algo acontecer. Uma preocupação com o futuro, com alguma atividade que eu vou executar. É uma sensação horrível que dá no corpo, tremor, às vezes dor de barriga, gagueira. Certo. E a gente pode considerar a ansiedade uma doença de fato ou é um comportamento esporádico que acontece em alguma situação? Todos nós apresentamos um certo grau de ansiedade, mas ela passa a ser doença quando ela começa a interferir no meu dia a dia e prejudicar. E existem alguns tipos de distúrbios de ansiedade mais comuns, né, doutora? Eu queria chamar a senhora para me acompanhar aqui até o Plaza, para a gente discutir alguns dos distúrbios que façam com que as pessoas de casa entendam um pouco mais sobre a ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia social, fobias específicas. Isso acontece em determinadas situações, então? Acontece. Acontece muito quando a ansiedade já é uma doença, quando ela deixa de existir só como sintoma, como todos nós temos. E essa síndrome, essa fobia social que tem sido muito frequente. As pessoas não conseguem sair de casa, se conseguem sair, não conseguem interagir com as pessoas. E, na verdade, a ansiedade ela pode ser também a consequência de outros quadros, como, por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno fóbico-ansioso? Pode, porque uma coisa vai desencadeando a outra e vai gerando até outras doenças a partir da ansiedade. Certo. E como é que a gente reconhece tudo isso, doutora? É uma autoobservação de si mesmo, perceber se eu estou tendo dificuldade de sair, se as dores que sinto na barriga geralmente é algo que é normal, que está no meu dia a dia, uma insônia, um cansaço, um medo de enfrentar. A gente listou aqui também algumas causas, né? Algumas possíveis causas, os quadros que a gente já falou aqui, umas possíveis causas da ansiedade. Eu queria colocar assim na tela para a doutora debater um pouquinho. Ela pode ser genética, ambiente, mentalidade ou modelo de pensamento, doenças físicas. Basicamente, esses problemas podem levar a um transtorno de ansiedade. Sim. Doença, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, o medo de morrer, sem saber como que será o futuro, acaba gerando uma certa ansiedade. O ambiente, se o ambiente não transmite a segurança, se não é um ambiente ou um ambiente muito fechado também, se a pessoa tiver fobia, um ambiente fechado. Então, vários são os fatores que possibilitam uma ansiedade. Agora, pode ser genética também? Eu até observei que me chamou a atenção que o meu sobrinho, ele apresenta alguns comportamentos parecidos com o da tia que é ansiosa, de morder ali o lábio enquanto está fazendo algo que exige uma concentração maior. Então, pode realmente ser genético, ter uma causa genética? Os pais são ansiosos, a criança vai ser ansiosa também? Sim. Quando os pais são ansiosos, existe uma grande probabilidade da criança ser também ansiosa. Primeiro, a parte biológica e depois pelo comportamento que vê. A criança vai aprendendo aquilo que ela vai vendo, vai copiando. Certo. Vamos sentar novamente, doutora, que eu queria agora que a gente falasse um pouco sobre os fatores de risco. Que cuidados nós devemos ter? O que pode levar a desenvolver a ansiedade? A
correria do dia a dia, o estresse, as pessoas não param hoje para fazer uma meditação, para fazer uma atividade física. A atividade física que é feita hoje é para manter o corpo, não algo para uma saúde mental. Ler mais, tirar uma pausa. Na hora do almoço, uma pausa de 15 minutos, relaxar um pouco, parar um pouco a mente. Mas será que é possível a gente conviver com essa rotina cada vez mais cheia e tentar dedicar de alguma forma um tempo para tratar tudo isso, para evitar um transtorno futuro de ansiedade? Sim, e tem muitos recursos, meditação, massagem ayurvédica, são vários fatores que podem estar contribuindo. E os sintomas, eles normalmente são apenas físicos? Ou há uma possibilidade de um encaminhamento para algum tipo de especialista que vai fazer um diagnóstico? Como é que se percebe que a pessoa está passando por um problema de ansiedade e que aquele problema já deixou de ser simplesmente um comportamento esporádico e tornou-se de fato um problema crônico? Tem a consulta terapêutica que dá para detectar tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra, e também tem 2 tipos de exame, que um é de sangue e alguns laboratórios já fazem o de saliva, porque em alguns casos a pessoa tem tanta ansiedade que nem tirar o sangue ela consegue, por medo, é um grau de ansiedade muito grande. Então esses exames físicos já vão apontar isso? Já vão apontar. E quando a pessoa já está num grau que nem o sangue ela consegue tirar, existe o exame de saliva em alguns laboratórios, que facilita também. Certo, doutora. E é comum muita gente procura você hoje para tratar de ansiedade? É comum receber pessoas ansiosas nos consultórios? Muito. Infelizmente, as mulheres são mais afetadas. Tem até estudos que comprovam isso. Mas o grau de ansiedade realmente é a doença do século. Mas o que leva as mulheres a serem mais ansiosas? Dona de casa, mãe, trabalhar fora, filho, marido. São muitas coisas que precisam ser administradas e 24 horas acaba ficando pouco tempo. Vamos viver bem de hoje falando sobre ansiedade. Sabemos que a ansiedade ela desperta numa rotina cheia de tarefas, de problemas. Mas será que a ansiedade aparece somente na vida adulta? Então, a nossa equipe, doutora Ilza, conversou com uma psicóloga especialista no comportamento infantil, porque a gente quis entender um pouquinho se isso também é possível nas crianças. Sim. Convido a senhora a assistir comigo. Quando a gente fala em criança, a preocupação é um pouquinho maior. Por quê? É na infância que que as nossas experiências, nossas vivências vão fazendo a base para que a gente, né, tenha uma vida bem desenvolvida, bem assertiva na vida adulta. Então, essas primeiras experiências, principalmente diante da família, no contexto familiar, no contexto escolar, que vão me dar a ideia de como é que as coisas funcionam. Quando a gente fala de transtornos de ansiedade, a gente tem muitas pesquisas que comprovam que 50% estão ligadas aos genes. Então, pais ansiosos geralmente vão ter crianças ansiosas, pela questão genética, mas principalmente pela questão comportamental. Quando a gente percebe que tem um transtorno de ansiedade instalado, aí eles vão procurar ajuda geralmente no médico, né, ou psiquiatra, que é a pessoa mais recomendada para lidar com os transtornos mentais. E aí, às vezes, é necessário um tratamento medicamentoso, que vai trabalhar estes sintomas que são apresentados, né? Essa sensação de problemas com insônia, a sensação de preocupação constante, né? A falta de prazer, aí muitas vezes também está associado com depressão, ansiedade, gera depressão, mas concomitantemente é necessário um tratamento psicoterápico, porque vai te ajudar a lidar com essas causas. O que está causando isso que você está sentindo, né? Por que você está assim? E aí, na terapia, a gente vai aprender como lidar com essas situações. Quando a gente fala de transtornos da infância, são alguns mais específicos. Tem aqueles que eu te falei, né, que são gerais para todo mundo, mas temos alguns pontos mais peculiares à formação da própria criança. Por exemplo, a ansiedade de separação, que é aquele medo intenso de se separar dos pais. A criança entra em pânico, tem um terror, né, às vezes não consegue ir para a escola, e isso é muito frequente. O mundo hoje, a gente está agitado, né? É muita informação, é muito estímulo, é muita coisa para fazer o tempo todo.
E às vezes a gente acaba passando isso para as crianças. A gente quer que as crianças aprendam a ler logo, que comecem a andar logo, que comecem a fazer tudo logo e que sejam perfeitas, porque o mercado de trabalho vai estar ali, tem que começar a se preparar logo para o vestibular, e isso acaba gerando a pressão. São os estímulos, né, que vão causar essa ansiedade. Né? Então, primeiro, vamos parar e olhar para a gente mesmo. Como é que eu estou agindo? Como é que está a minha vida? Será que eu sei lidar com a minha própria ansiedade? Porque senão não tem como ajudar meu próprio filho. Doenças mentais, transtornos mentais são reais, existem, podem ser tratados, né? Depende de que a gente tenha essa consciência, e por isso que é importante essa divulgação, essa propagação, de que são transtornos que podem acontecer com qualquer um e tem tratamento. Transtorno de ansiedade tem tratamento, né? Então procure ajuda. Dois pontos que me chamam a atenção na matéria, doutor, é o fato de que imagino que para os pais seja um certo mistério saber que a criança está ansiosa. Porque por que uma criança que não tem que pagar contas, que não tem que trabalhar, que não tem uma rotina um pouco mais cheia como a de um adulto, o que levaria uma criança a se tornar ansiosa? Então talvez o pai acabe não entendendo que ela também pode passar por esse problema, né? Lamentavelmente, nossas crianças deixaram de ter infância. As crianças hoje têm pulmão, têm inglês, têm atividade física, têm escola, têm que fazer isso, e deixaram de ser crianças. E aí vem a ansiedade. Passaram a assumir uma rotina tão cheia quanto a nossa. De adulto. Então a criança não brinca, a criança não conhece mais aqueles brinquedos de antes. O brinquedo dela é ir para a internet, pesquisar alguma coisa, fazer um canal. Então as crianças estão adultas e isso gera ansiedade. Porque são muitas informações, são muitas tarefas. Outro ponto que a especialista falou, que eu queria que a gente comentasse um pouco mais até, é o fato dos pais repassarem também à criança essa rotina cheia. Então, tem que evitar-se isso, de transmitir para a criança seus próprios problemas, a sua própria rotina. Não tem como os filhos não serem espelho dos pais. Eles vão estar copiando. E às vezes o pai fala algo para o filho, ele vai fazer completamente diferente, que ele vai fazer igual o pai e a mãe estão fazendo. Então os pais precisam mostrar para os filhos que é preciso dar uma pausa na vida, que é preciso parar para respirar, que é preciso estar em família. Não porque tem que almoçar todo mundo junto, porque é bom estar em família. É resgatar um pouco aquilo que viviam os nossos avós. Sentar numa tarde, fazer um bolinho de chuva, conversar. É sair um pouco dessa correria e voltar a respirar uma vida sem tanta ansiedade. E se esse tratamento iniciar desde criança, a mudança do quadro pode ser mais positiva? Se os pais conscientizarem que eles precisam ser mais presentes, com tranquilidade, passando essa paz, essa harmonia para os filhos, os adultos, essas crianças dificilmente serão adultos ansiosos. Mas existe tratamento já na infância? Existe. Não só existe, como deve. Os pais precisam estar atentos, principalmente para essas crianças que têm muitas atividades. Mas tanto para as crianças quanto para os adultos, quando o indivíduo vai perceber, eu realmente estou precisando neste momento de tratamento para a ansiedade, quando é a hora de se procurar um médico por ansiedade? Os sintomas, eles vêm acontecendo gradativamente. Começa com insônia, começa com tremor nas pernas, começa com ressecamento na boca. São vários sintomas que vão dando indício de que tem algo acontecendo. Os alardes vão acontecendo gradativamente. E o tratamento? Que tipo de tratamento vem para a ansiedade? Apenas as terapias, vem o tratamento medicamentoso? Há formas de se conciliar isso e é sempre importante ressaltarmos a importância do médico e sem a automedicação. Sim. Sempre que vá até mim, eu sempre oriento que busque um psiquiatra. Com o psiquiatra, ele vai verificar se existe a possibilidade de medicação ou não, havendo somente com uma indicação de um profissional, tanto para tomar, tanto para poder parar. E fora a medicação sozinha não vai resolver. Ela vai ser um paliativo, mas que depois não resolve. É um tratamento que acontece em rede, na verdade. Exatamente. E aí eu indico não só terapia, mas várias outras
terapias alternativas também. No momento da vida você já se viu passando por este quadro? Tendo dificuldades para dormir, para se alimentar, apresentando comportamentos físicos que demonstravam um problema de ansiedade? Nosso programa de hoje fala sobre este tema. Há pouco nós estávamos conversando sobre os tratamentos para a ansiedade, né, doutora Ilza? E eu imagino, justamente tocávamos no ponto de que existe um determinado momento da vida que o ideal é procurar o auxílio de um profissional. Mas existe um preconceito ainda das pessoas, né? Vou procurar um psiquiatra, será que eu estou ficando doido? A gente tem que cuidar da nossa vida e quebrar esses preconceitos, quebrar paradigmas para conseguir solucionar os problemas, né? Poder imaginar que psiquiatra é exatamente para não ficar doido. E por isso que ele auxilia e é muito importante. E existe muito tabu até em terapia. Às vezes tem alguns clientes que eu tenho que atender em horários especiais que têm vergonha de ser visto entrando ou saindo da clínica. Ainda existe muito tabu. É feio ser infeliz, é feio sofrer. Então tem que mostrar a felicidade, tem que mostrar a riqueza. E isso acaba gerando ansiedade. E se o fato de repente, eu ter medo de fazer algum tipo de tratamento pode agravar esse quadro e se transformar em algum outro tipo de transtorno mais sério? Sim, porque só vai agravando os sintomas, só vai piorando a situação da pessoa. Então é preciso conscientizar. Eu estou indo porque eu preciso de ajuda. Não porque eu estou doido, eu estou neurótico. Neuróticos todos somos. E se não buscar ajuda, vai ficar ainda pior. Se não tratar, vai refletir nas dificuldades de relacionamento, de trabalho. E tudo que eu mais tento esconder é o que os outros mais percebem. Então, às vezes, eu fico na ilusão de que eu não estou demonstrando algo, mas está todo mundo ao meu redor percebendo o quanto que eu estou doente, precisando de ajuda. Então, vá buscar ajuda. Doutora, a senhora fala muito em tratamentos alternativos, né? Quais são suas experiências nesta área? Como é que está a nossa realidade em Porto Velho hoje? Ela já está adequada para lidar com isso? Avançou como dos grandes centros? Avançou e temos profissionais super capacitados e que eu super recomendo. No processo da ansiedade, no caso de com medicação ou sem medicação, um dos tratamentos alternativos que eu mais auxilio e que tem assim muito sucesso é a meditação. A meditação ajuda para a mente, ajuda os pensamentos, principalmente os negativos, diminuírem, porque tudo que nós vamos vivendo, o corpo vai somatizando. Quando eu medito, eu trago para o corpo, eu vou percebendo, me dando conta aonde que isso está no meu corpo. E aí entra outros como massagem relaxante, massagem ayurvédica, outras atividades físicas também, coisas que vão estar associando, somando. São as terapias que vai estar no auxílio da medicação. Inclusive, nós acompanhamos uma paciente da doutora Ilza nestes tratamentos alternativos para entender de fato quais são os benefícios que eles podem trazer para a vida de uma pessoa ansiosa, qual é o reflexo de tudo isso. Então vamos assistir, doutora. Meu nome é Marcela, eu tenho 27 anos e sou servidora pública. Tem mais ou menos uns 2 anos que eu fui diagnosticada com ansiedade, com transtorno da ansiedade. E eu faço tratamento justamente para controlar, né? Controlar a ansiedade. Bom, a minha ansiedade ela foi diagnosticada após um período de estresse extremo. Então eu meio que adquiri essa ansiedade depois de um período de estresse muito alto. Fisicamente ela causa taquicardia, falta de ar, tremores, né? Ela causa ânsia, enjoo. A ansiedade interfere em todos os aspectos. Procurei ajuda primeiramente de uma psicóloga, após ela me encaminhou para um psiquiatra, né? E aí o tratamento é duplo, é com o psiquiatra e com a psicóloga. Então, é um acompanhamento de perto, né, pelos dois, para que a gente possa manter esse controle e num futuro próximo que a gente espera, se livrar desse problema. A terapia, junto com tratamento psiquiátrico, ajuda muito, muito mesmo. Tem as terapias alternativas também, né? Que, no caso, além da terapia com a psicóloga, outros trabalhos, meditação,
outros trabalhos que os terapeutas fazem que ajudam bastante nessa parte. Então, isso vai despertando na gente mais e mais curiosidade sobre a gente mesmo. A gente vai se descobrindo. Aí a gente já entra nessa parte que é a do autoconhecimento, né? Bem, da nossa personagem, eu até comentei com a doutora Ilza que ver tanta calma, tanta paciência, tudo tão lento. É possível mudar, doutora, o ritmo de uma pessoa? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada, só o fato de ver ela ali quietinha já me deixou aqui morrendo de vontade de ir lá dar um chacoalhão nela. É possível mudar esse comportamento nas pessoas? Aquela pessoa que tem uma vida agitada vai conseguir se adequar a uma terapia que tem uma rotina totalmente diferente do nosso dia a dia? Eu falo por experiência própria, eu era ligada no 220 e hoje eu levo uma vida tão zen, tão tranquila, o mundo está desabando, mas a paz permanece dentro de mim. A meditação, como a Marcela falou, é essencial na nossa vida. 5 minutinhos por dia já resolve o problema. E às vezes as pessoas, nossa, mas você é tão lesa, tão sonsa. É paz, é tranquilidade, não é sonseira. As pessoas que são mais tranquilas e levam a vida mais saudável acabam sendo as diferentes para quem tem uma rotina agitada. Está tudo certo. Se tem solução, eu não vou preocupar. E se não tem solução, também não vou preocupar. Então deixa o rio correr. Mas tudo isso é um tratamento que tem que ser permanente, vai durar a vida toda? Se eu parar, voltam os problemas, voltam as mudanças de comportamento? Volta. E à medida que você vai fazendo, é tão gostoso que é viciante. Você vicia a meditar, porque é enviado serotonina para o cérebro. Você vai conseguindo bem-estar, uma satisfação tão gostosa que você não para e não quer parar. É muito bom. É possível, com as terapias, evitar a necessidade de um tratamento medicamentoso, de fazer uso dos medicamentos controlados? É possível. Com o acompanhamento do psiquiatra. O psiquiatra vai retirando, fala, não, você pode ir. Com o profissional indicando, a gente vai seguindo e os resultados são fantásticos. Tudo sempre com auxílio do próprio psiquiatra. A Marcela mesmo é um exemplo de antes e depois fantástico. Tá certo, agradeço mais uma vez, doutora Ilza Belotti, participando aqui conosco. E o espaço fica aberto para retornar aqui sempre, para dividir um pouco de conhecimento com o nosso público, doutora. Eu que agradeço, muito obrigada. E uma vida com mais paz e menos ansiedade. Só, gente, tem que manter o ritmo mais calmo. Vamos devagar, afinal temos muito que viver ainda. Sábado que vem nós estamos de volta, 1 da tarde, aqui na tela da SIC TV. Agradeço, ótimo fim de semana.